Boa noite, amigos e amigas do bem. Boa noite, Adriana. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso centro Amigos do Bem, que sempre recebe aqui as pessoas com muito carinho, com muito amor. Muito obrigada de estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa noite, Patrícia. Obrigado aí pela oportunidade de estar dividindo com vocês aí essa missão, né, de trazermos essa doutrina espírita, sim, mais dialogada, mais conversada, de modo que possamos cada vez mais compreender essa qualidade de ensino que nos foi deixada. Com certeza, né, Adriana? É sempre bom aí, é sempre uma oportunidade, né, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre essa doutrina aí que tão consoladora para nós, né? Poder dividir aqui o que a gente estuda e o que é mais legal, né? Compartilhar aqui com os amigos. Os amigos aqui do Amigos do Bem, eles gostam muito de participar, viu? Eles gostam muito de bater um papo. Então, aqui a gente vou dividindo aqui com você na tela, quando tiver algum comentário. Mas a gente agradece imensamente. Para quem não conhece, a Adriana já esteve aqui, né, na época do nosso amigo Alê, ela já fez live com ele. A Adriana é uma comunicadora lá da Rádio Boa Nova, lá de Guarulhos, para quem está aí no interior. Para mim, Guarulhos está do outro lado de São Paulo. Eu até conversava aqui com a Adriana no começo da live, daqui de onde eu moro, na capital, para ir até Guarulhos durante a semana. É uma viagem assim que vocês não fazem ideia por conta do trânsito. Chego eu mais rápido em Pederneiras, que é a terra do Centro Espírita Amigos do Bem, do que em Guarulhos, se bobeável, se for um dia de trânsito bravo. Mas a gente às vezes atravessa aí os obstáculos para encontrar os amigos, né? O André já foi lá na casa da Adriana, que é o Fonte Viva lá em Guarulhos. Então, de vez em quando a gente se esforça para ir um pouquinho longe para poder ter esse contato, né, Adriana? Esse contato presencial é muito gostoso, né? É muito gratificante. É verdade, o presencial realmente é insubstituível. Eu me recordo que, de fato, junto ao Alexandre, que me fez o convite, né, fica aqui a memória, sempre guardada aí desse trabalho imenso que ele realizou no meio espírita e deve estar realizando no mundo espiritual. Com Ele me certeza. convidou na época da pandemia, então foi uma época que só era possível essa forma mesmo, então estávamos lá, né, tentando dar continuidade à comunicação espírita. Bom, mas o fato, Adriana, é que chegou chegando, né? Então, assim, a pandemia trouxe para a gente essa nova moda, esse novo meio de levar essa doutrina adiante. E a gente tem aqui na casa uma comunidade muito grande que se liga nesse Brasil inteiro e até de fora. Eu sei que você sabe, porque eu te mando as nossas divulgações. A gente tem a Maria João lá de Portugal, que faz para a gente aqui um estudo maravilhoso sobre mediunidade. Você já deve ter visto alguma coisa. Então, assim, é uma comunidade assim muito grande. Pessoal, aqui a gente tem a Márcia, que é lá de Pernambuco, tem a Andréia, que é de Olinda, tem o Acácio, que é de Rio Claro, bastante gente do interior de São Paulo. Então, assim, é muito gostoso. E aproveitando a oportunidade, já que eu estou falando dessa gente tão bonita, eu vou falar aqui uns boa noites, né? Então, eu vou falar aqui uma boa noite para a nossa querida dona Aquilina. Você conhece a dona Aquilina? Olha, esse nome não me é estranho, viu? Eu acho que A ela deve dona, ser muito constante aí na. é, a dona Aquilina, ela é mãe do Jim Ihara. Você conhece o Jim Ihara, aquele cantor maravilhoso? Então, Eu já estive numa casa espírita que ele estava lá presente, conheci ele pessoalmente, uma pessoa incrível. ele é uma pessoa incrível e ela. E eu tenho por prazer tê-los quase como vizinho aqui da minha casa. Então, de vez em quando a gente se encontra. Eu e o André já tivemos o prazer de ir lá no centro deles para fazer palestra, né? Então, é uma alegria imensa que ela está sempre acompanhando aqui. O que a dona Aquilina pode acompanhar, ela acompanha. Dona Aquilina, querida, boa noite, seja muito bem-vinda a mais uma live. Temos aqui também a nossa querida Márcia Freire. A Márcia é lá de Pernambuco, também é uma grande participante, contribuinte aqui da nossa casa.
Boa noite, Márcia. Noite adoravilhosa para você. Essa palavra dela, adoravilhosa. É exclusiva. O Acácio, que também está aqui com a gente. O Acácio é lá de Rio Claro. E o Acácio, ele é o nosso professor de geografia. Todo mundo que entra na live, ele sabe de onde que a pessoa é da cidade. Então, ele vai cumprimentando e cumprimenta a cidade também. Temos aqui, esse aqui acho que você não conhece, André Tarifa, você já ouviu falar? Isso, esteve lá, fez uma ótima palestra lá, ele até usou um binóculo para ver espíritos mais puros, eu tentei acenar para ver se ele conseguia ver no binóculo, mas me parece que eu não passei no teste, eu não sou um espírito puro. Você não passou no teste? Não passei, eu fiz de tudo para aparecer, mas... Mas tudo bem, para a próxima ele te vê. Talvez ele não seja um espírito tão puro também para ver. Temos também aqui o nosso querido Edmilson Zanon, ele também está aqui com a gente toda a live, também participa bastante. Eles vão acompanhando aí com muito carinho todo mundo que vai entrando na live. Boa noite, Edmilson, meu querido, seja muito bem-vindo também. A Marie também acompanha, a Marie também, assim como a Cássio, como a Márcia, como o Edmilson, eles estão sempre com a gente lá no Evangelho, que eu e a Ana fazemos todas as quintas, às 7 horas da manhã. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, ó. Ah, que delícia, a Isa. A Isa também, ela é dirigente de uma casa em Araraquara, também já fui lá. Nossa, que eu gosto de passear, hein? Já fui na casa da Isa. Boa noite, Isa, seja muito bem-vinda. Inácio Ferreira chama a casa dela. Olha aí, lembrei o nome. A Maria Alice também é uma grande participante aqui do Centro Espírita Amigos do Bem. Boa noite, Maria Alice. Ó, o André está falando aqui, ó. Casa Espírita Fonte Viva é uma casa maravilhosa. Ó, tá querendo ser convidado de novo, viu? Tá querendo garantir o emprego. Tá na lista de palestrantes da casa, ele não pode mais perder, não, já foi admitido já. Contrato, tudo. Ele tá falando também que o binóculo mediúnico dele não falha, hein? Então você tá mal, viu, Márcia? Você não foi vista. Bom, antes da gente iniciar, o pessoal ainda está entrando, eu queria fazer aqui uma preparação, né, Adriana? Então vamos nos ligando com a espiritualidade que aqui se encontra, agradecendo a presença desses queridos amigos que fazem parte aqui da nossa caminhada, que nos auxiliam, nos amparam, para que o trabalho possa acontecer sem que nenhum mal prejudique o andamento dele, que os espíritos que também acompanham, que precisam participar desse estudo, que eles também possam ouvir essas palavras, sorver desse conhecimento que vai ser nos dado aqui hoje, desse estudo que a Adriana preparou para a gente com tanto carinho. O mentor da casa, que também nos acompanha, que certamente está conosco, que ele faça também auxilie, né, também esses amigos que estão conosco, que eles possam também receber esse conhecimento. E nós lhe agradecemos por nos intuir nos trabalhos que aqui acontecem, por nos auxiliar, para que essa casa possa continuar sempre ativa. Agradecemos a oportunidade de trabalho que nos é colocada, que essa oportunidade de trabalho possa ser, na verdade, um motivo para que caminhemos aí sempre na seara do bem, sempre levando, sempre auxiliando com uma palavra do nosso querido Mestre Jesus, do seu evangelho de amor e de carinho. E lhe agradecemos, querido Mestre, por estar conosco, por nos intuir também na nossa evolução, por nos auxiliar, por todos os ensinamentos que nos trouxe. E vamos desta vez, juntamente com o nosso querido Mestre Jesus, louvando o nosso Pai Criador, lhe agradecendo pela oportunidade redentora que temos deste trabalho, pelo dom dessa vida, por podermos estar aqui reparando os nossos erros de antes, que possamos continuar firme e forte na nossa caminhada. Lhe agradecemos, Pai, através da prece que nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, na exata medida em que perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E assim que possamos dar início a esse estudo de hoje, dizendo sempre graças a Deus que assim seja.
Que maravilha. Agora acho que a gente está mais aí, né? Mais um pouquinho mais amparado, né, Adriana? Dá para a gente começar o estudo. Então, assim, eu vou ficar aqui de ladinho. Se você precisar, você me chama, tá bom? Vou deixar você aqui, ó, todinha exclusiva com eles, tá bom? Caso entre aí alguma pergunta e você vê que eu não li, entra, por favor, me dá um toque. Pode deixar, deixa comigo, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Tô aqui saindo, mas qualquer coisa é só gritar. Não precisa gritar, não, que eu ouço, tô brincando. É só chamar que eu venho, tá bom? Bom, boa noite, pessoal, né, de Pederneiras, que está aí acompanhando esse nosso estudo da noite. Foi designada hoje a falar da introdução do Livro dos Espíritos, no item 11, 12, 13 e 14. Então, é legal a gente falar um pouco aí dessa forma como foi realizada essa introdução e o que ela está aí selecionando, porque depois nós iremos aí ter, na continuidade de toda a obra espírita, a detalhamento, né, de pergunta a pergunta, mas aqui essa introdução é fantástica, né? Eu aplico há 19 anos ali o estudo do Livro dos Médiuns, né? Que sabemos que só conseguimos fazer um bom estudo do Livro dos Médiuns quando o Livro dos Espíritos ficou bem ali, claro, né? Bem detalhado na sua sequência, onde buscar a informação, o conteúdo, né? E para que a gente possa entender as relações dos espíritos com a matéria, com os encarnados, desencarnado com desencarnado, e assim por diante, né? Aqui, esse capítulo, essa introdução do Livro dos Espíritos, no item 11, ela vai falar sobre grandes e pequenos, né? Então, resumindo. E uma das questões que ele vai abordar aqui é sobre os espíritos que se manifestam espontaneamente, né? Nas reuniões mediúnicas. Vamos dizer assim que quando Kardec ele compilou ali o Livro dos Médiuns, ele deu ali manual, o nome do Livro dos Médiuns, primeiro está lá como Manual das Evocações. Né? Então, vamos dizer assim que, a priori, Kardec sempre colocou a importância das evocações, né? E por que seria melhor evocar o espírito, né? Hoje, as casas espíritas, elas fazem esse tipo de atividade com menor frequência do que a época de Kardec. Nós, comumente, deixamos que os espíritos necessitados se manifestem, ou numa reunião de orientação, que os espíritos benfeitores da casa se manifestem. Às vezes, nós evocamos nós mentores da casa, mas, em geral, é uma que foi se modificando ao longo dos anos nas casas espíritas, né? Quase sempre as reuniões são de auxílio, de obsessão, né? Então, você tem, sim, você não tem a identidade do obsessor, você não tem a identidade dos espíritos que acompanham aqueles assistidos, né? Seus amigos espirituais, seus guias espirituais. Então, você não evoca porque você não tem essa informação. Então, você deixa que a comunicação ocorra espontaneamente. Então, aqui vai falar sobre o enorme número de espíritos que se manifestam espontaneamente e que entre esse enorme número há um número maior de desconhecidos do que de ilustres. Porque, assim, também, ao longo dos anos, foi se colocando uma desconfiança muito grande, né? Quando era um espírito ali que se apresentava com um nome conhecido, mas de todos nós, que estava ali se identificando. Mas aí se determinou, né, que na verdade poderiam nessas comunicações ocorrer muitas falsificações por parte do espírito comunicante. Então, até o próprio médium, ele começa a criar uma barreira, né? Quando o espírito que se aproxima dele, por vezes, possa ser um espírito conhecido, ele, então, não, eu acho que eu estou sendo mistificado, então, não, vou mudar. Então, ele começa ali a ter um certo receio. Mas, a bem da verdade, quem trabalha em reuniões mediúnicas, de auxílio, de obsessão, né?
a grande maioria, quase a totalidade, que se apresenta ali são de espíritos desconhecidos, né? E eles se manifestam espontaneamente, como está ali na lição, né? Eles se designam por um nome qualquer e muitas vezes alegórico ou característico. Quanto àqueles que são evocados, a menos que seja um parente ou amigo, é bem natural dirigir-se preferencialmente aos conhecidos. Os nomes de personalidades ilustres impressionam mais e por isso mesmo são mais notados. Então, pode ocorrer sim que muitos espíritos, querendo de alguma forma serem mais observados ou ouvidos, eles talvez façam uso de algum nome, né, que para nós tenha significação, e assim a gente aceite mais aquela orientação espiritual. Mas o que tem o tempo todo nós temos na doutrina espírita, que Kardec muito bem pontuou, é que a tudo submetei ao crivo da razão. Então, para esses espíritos, eles entendem que se há ali médiuns preparados, que estão assim bem qualificados para a tarefa, eles não vão se atentar tanto à questão do informante, o nome de quem está ali se comunicando, mas sim ao conteúdo dessa, vamos dizer assim, dessa mensagem, que ela é que de fato vai dar qualidade do trabalho que está sendo realizado ali. Então, quando eles entendem que os médiuns estão mais preparados para essas observações, para esses cuidados, eles não têm essa necessidade de usar nomes, né, vultos, porque eles sabem que o conteúdo vai ser mais observado ali. Tanto que a maioria das casas tem diversos espíritos tarefeiros como guias, e não foram espíritos conhecidos por nós, não foram espíritos que tiveram relevância, assim, no sentido de guardar um espaço na história, no tempo, não. Eles passaram por todas essas experiências terrenas, estão ainda numa evolução como todos nós, mas eles, quando vêm trazer o seu trabalho, né, de assistência a nós, eles sabem que aquele grupo vai receber, porque eles vão realmente aceitar, observar o conteúdo do seu ensinamento, das suas intenções. Já para um grupo espiritual que está ainda se desenvolvendo, está ainda com pouca bagagem, está mais impressionável, está buscando mais as questões imediatistas, talvez esses espíritos precisem, para dar uma orientação, às vezes utilizar-se de nomes mais conhecidos, e assim ganhar a atenção ali dos presentes, né? Ainda assim, deve sempre a comunicação ser submetida ao crivo da razão. Porque para os espíritos a questão da identidade dessas nomenclaturas não tem significação. Quanto mais evoluído é o espírito, menos importância lhe dá tudo isso. Até eu recentemente estava gravando um vídeo lá para a TV Mundo Maior, e era justamente sobre isso, sobre se os espíritos se recordam das suas vidas pretéritas, quem foram, né, quais os nomes tiveram. E o que os espíritos respondem é que sim, na questão 308 do Livro dos Espíritos, que eles vão se recordar como num filme que cena a cena vai se desenrolando. Porém, assim, eles podem se recordar de cada detalhe de vidas pretéritas deles. Porém, para eles, o que tem mais importância, o que eles mais focam nessas vidas pretéritas, é aquilo que impactou a sua condição presente. O resto, para eles, não tem a menor importância. Então, se aquilo que ele viveu em vidas pretéritas hoje o faz ser um espírito que ainda precisa resolver muitos aspectos de comportamento, de situações vivenciais, é isso que ele recorda. E eles também dizem que é muito comum os espíritos se recordarem de, até numa reencarnação última, das pessoas que eles viveram muito próximo, pessoas caras, como assim eles colocam, lugares, tá? Porque para eles isso tudo não tem relevância a seu estado atual na espiritualidade. Então, o que nós aqui damos muita importância, esperamos, né, ter ali do espírito esse tipo de relação de informação, de apresentação, para ele isso já não tem mais significação nenhuma.
Então, nós temos sempre que observar esse item, o item 11, e no momento que ele fala aqui, acham-se igualmente estranho que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso chamado, ocupando-se às vezes de coisas insignificantes, se comparadas às que realizaram durante a sua vida. Então, assim, nós achamos assim que eles trabalharam intensamente ali em prol de um todo, como Kardec, né? Kardec desempenhou esse trabalho enorme aí da codificação, e lá no túmulo de Kardec, ao pé do túmulo de Kardec, Camille Flammarion ele deixa uma frase que eu gosto muito, que a obra substituiu o obreiro. Então, ele deixou ali uma tarefa muito grande. E aí seria interessante a gente estar aí evocando Kardec em toda a reunião para resolver um problema da casa espírita, um problema administrativo? Não, né? Isso seria, assim, uma situação que nós, na matéria, precisamos aprender, né? A entender o que os espíritos precisam se ocupar, né? Então, a obra de Kardec está aí, substituiu o obreiro, porque ele deixou aí um trabalho imenso para que a gente consulte. E Kardec deu algumas comunicações aí, mas não necessitou que ele ficasse realmente sendo evocado o tempo todo para dar continuidade àquilo que é o seu trabalho. Aí vai falar aqui também, não há nada de espantoso nisso para os que sabem que o poder ou a consideração que esses homens gozaram aqui não lhes concede nenhuma supremacia no mundo espírita. Ou seja, se aqui eles foram filósofos, doutores, se aqui eles tiveram uma tarefa imensa no meio espírita, isso no mundo espiritual não tem a mesma importância, nem a mesma prioridade, né? Acho que aquele Voltei é um livro de Chico Xavier que vai falar ali sobre um dirigente espírita lá do Rio de Janeiro. Me parece que é a história vivência desse dirigente que, ao desencarnar, né, percebe o quanto ele ainda, né, estava nessa condição de aprendiz, aí caminhando no mundo espiritual, necessitando tanto auxílio, né? Então, isso é para que nós entendamos que o que nós conquistamos aqui ainda pode ser muito pouco em relação ao que precisamos conquistar, né, em tantas incursões que estaremos vindo e voltando aí nas tarefas de crescimento espiritual. E vai falar assim que os grandes serão humilhados e os pequenos serão exaltados, né? Então, nós teremos sempre comunicantes nas reuniões, que são espíritos que se apresentam de uma maneira simplista, né? Em toda a forma como eles chegam, o nome que eles colocam, muitas vezes um nome simples, que ninguém nem vai saber de onde saiu, mas eles vão trazer um conteúdo excepcional para nós, né? Aí vai falar no capítulo 12, a identificação dos espíritos, né? Isso é um dos capítulos, e Kardec coloca bem, um dos maiores entraves da questão espírita é a identidade dos espíritos, porque nós temos muita necessidade de confirmar através de elementos que temos como parâmetros, ou seja, né, aquilo que aqui para nós faz referência dessa identidade, a nossa necessidade da confirmação que esse espírito é ele mesmo. Né? Nós sabemos que os espíritos, aí é um capítulo bem interessante, Laboratório do Mundo Invisível, eles podem manipular todo esse perispírito, eles podem manipular a sua apresentação, fazer-se parecer com alguém conhecido, voz, eles podem realmente mistificar essa comunicação, né? E aqui vai falar que um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores apresentam-se muitas vezes com nomes conhecidos e respeitados. Então, quem pode nos garantir que aqueles que nos dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre alguns adeptos bastante fervorosos da doutrina espírita. Eles
admite a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle podemos ter sobre sua identidade. E aí é que vem a questão de submeter tudo ao crivo da razão. Então, quando o espírito usa um nome dessa ordem, e qual é a nossa missão enquanto espírita, né? É realmente observarmos aquele conteúdo. No passado, eram as psicografias, e as psicografias, de fato, elas possibilitavam, como o Kardec fez, que ele recebia centenas de comunicações espíritas enviadas por médiuns em todo o mundo, e ali ele ia selecionando, né, todo esse trabalho daquilo que ele sentia que tinha um conteúdo doutrinário de fato, que ia de encontro a que outros espíritos professavam, e na congruência, né, dessas observações, ele conseguia aproveitar aquela comunicação que era enviada por algum médium em alguma parte do mundo, né? Então, a Revista Espírita está lá recheada desse trabalho, e, de fato, né, podemos ali tirar grandes ensinamentos. Mas nós, na Casa Espírita, não teremos, talvez, essa oportunidade de fazer um trabalho idêntico. Então, nós temos que observar o conteúdo moral dessa comunicação, né? Então, ela quase sempre não vai ser por uma psicografia, ela vai ser por uma comunicação, né, onde o médium ali faz a psicofonia do comunicante, e aí nessas palavras ali a gente vai ter realmente o conteúdo que ela está nos direcionando. Vamos dizer que Chico Xavier, um tempo ele realizava as psicografias, mas também um tempo ele utilizava-se de gravadores. Ele ganhou na época um gravador muito daqueles antigos, ele levava para as reuniões mediúnicas, o que deu até origem a 2 livros que tem editado, que acho que é Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. E depois eram observadas, escutada a gravação toda, a comunicação, e observada, né, o conteúdo para que ele pudesse ali fazer toda essa seleção para esses livros, né? Então, nós temos sempre que entender que tudo vai passar por estágios, né? Nós não vamos de pronto, né, aceitando uma casa, que ela tem um trabalho espiritual muito organizado, muito equilibrado, trabalha na caridade, tem os estudos, é uma casa que tem toda uma disciplina, ela tem muito amparo espiritual. Então, vamos dizer que quando ocorrem as reuniões, e aí evocamos os espíritos mentores da casa, temos um pouco mais de segurança nessa assistência espiritual, porque quem nos virá ali dar essa assistência são esses amigos. Então, será mais difícil ocorrer ali uma comunicação com esse teor de espírito se fazendo passar por outros, né, conhecidos, porque nós sabemos que tudo obedece a uma engrenagem de equilíbrio, né? Agora, quando a curiosidade, como era muito comum, a forma como a gente acredita que o espírito possa passar uma comunicação, que nós determinamos o que seria uma comunicação mediúnica, nós nos fixamos nas questões da matéria, que para nós são as que mais nos colocam, né, a certeza da comunicação. Aí eu vou dar um exemplo bem interessante, né? Como os espíritos do outro lado, eles não se fixam em informações que para nós têm muita importância, então está lá na questão 307, 308, em diante, você vai ter várias perguntas nesse sentido. Eles se fixam naquilo que mais tem uma relevância moral ao seu estado presente. Muitas vezes numa evocação, ele pode não falar nada do que esperamos, né? O caso, eu vou falar do mágico Houdini, ele era um ilusionista, e ele, naquela época em que os fenômenos físicos estavam ali estourando, ele queria desmistificar todos os médiums de fenômenos físicos. Então, ele ia e mostrava que ele podia replicar um fenômeno físico. E um fenômeno físico, já diz tudo, físico. Então, alguns ilusionistas conseguem replicar certos fenômenos físicos. Porém, ele queria também desmistificar as comunicações mediúnicas. E aí, o que ele tenta fazer? Ele tenta, ao tempo todo, mostrar que aquela comunicação
não era real, ele tenta criar situações assim diversas, mas a vida nos ensina, né? A mãe de Houdini, uma senhora de 72 anos, começa a adoecer e desencarna. E ele fica profundamente depressivo, ele adorava aquela mãe. Então ele começa a querer ter um sentido, porque essa mãe desse uma comunicação faria muito sentido para ele. Aí ele se aproxima ali dos seus amigos espiritualistas, né? Na época, ele conhece então Arthur Conan Doyle e ele o leva numa reunião mediúnica que ocorreria na casa de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes estava ali se envolvendo profundamente, ele também era um espiritualista, mas a esposa de Sherlock Holmes era médium e faziam essas sessões de evocação, como aquela que ocorreria na noite. Então, eles falaram, venha para a sessão que vamos evocar sua mãe. Aquele dia que ele foi para a reunião tinha uma data especial, seria o aniversário de sua mãe, era 17 de julho de 1922, aniversário de sua mãe. Então ele falou, ela vai se recordar com o aniversário dela, vai comentar, e ela vai lembrar que a gente combinou um código antes dela desencarnar, que esse código queria provar se realmente existe essa comunicação verdadeira, no espírito, né? E aí ele foi na reunião, a mãe foi evocada, ela vem, ela vai falar coisas que são de ordens morais importantes para Houdini e para ela. Até porque a modo como ele estava se reportando às situações estava provocando o que seria mais tarde o seu desencarne, que ele falece em 1926. Então, assim, e por quê? Por causa de uma violência que foi cometida por essas questões, ele queria desmistificar, desmascarar, então ele criou um tipo de situação reversa, né? Aí ele vai nessa sessão, a mãe fala muitas coisas importantes, mas não fala que era o aniversário dela, e nem esse código. Pronto, ele não acreditou, ele acreditou que não era espírito impostor, não era espírito, era impostor, se fosse era outro espírito, pronto. E ficou assim, né? Ele perdeu essa oportunidade incrível de absorver a comunicação da mãe, que era um espírito comum, mas que trouxe ali uma grande forma de ensinamento a ele. Muitos que vão buscar uma psicografia, eles se atêm muito sobre essa questão da identidade dos espíritos e esperam naquela psicografia que venha exato, algo que é muito particular. E às vezes vem uma mensagem moral, uma mensagem de amor, uma mensagem de ternura, e aí fica aquele vazio, né? Por quê? Mas talvez o espírito nem se recorde dessas questões, porque não é disso que ele está focado no espiritual. Ele pode recordar tudo? Pode, né? Mas não é disso que está focado. Aí ele vai falar assim, que um filho certamente não se enganará quanto à linguagem de seus pais, nem os pais quanto à linguagem do filho. Nesses tipos de evocações íntimas acontecem algumas vezes coisas surpreendentes, cuja natureza convenceria até o mais incrédulo dos homens. E aí a gente vê Chico Xavier, né? Manancial de comunicações em que a mãe, só de ver certas palavras que o filho ou a filha escreviam ali, cai em prantos, porque fala assim, ele falava assim, é meu filho. Então, Chico não tinha acesso àquelas vidas, né, das pessoas, não havia comunicação, não havia internet, rede social, e estava ali, tudo bem relacionado. Tem até um caso de Chico que mostra, né, a profundidade desse trabalho de comunicação dos espíritos. Numa das famílias, era uma família judaica, eles perdem um filho em tenra idade, era um menino ainda em idade escolar, e inconformados com a morte dos seus filhos, eles então vão sendo orientados a procurar Chico Xavier em Uberaba. E eles vão, porque quando a dor é grande, a pessoa busca, né, tudo para amenizar. Chegando lá, eles recebem uma comunicação desse filho e falam coisas, como eu disse, aquelas de ordem de amor, de compaixão, de ternura, para eles entenderem no momento dele, em que ele estava bem, e nada diferente do que seria alguma coisa que os pais pudessem identificar o filho. Mas no final, ele faz uma estrela de Davi, ele coloca o meio, que é um símbolo judaico, ele coloca o nome dele no centro e em cada ponta um nome masculino. Então, assim, para os pais, aquilo não teve nada, assim, não entenderam nada. E assim eles vão para casa até desapontados. Mas a irmã desse menino, com o tempo, ela mexe nos cadernos do irmão e aí acha essa mesma estrela, dessa mesma forma, com o nome dele,
com o nome nas pontas, e eles vão buscar, então, uma explicação da professora. E a professora fala, olha, só pode ser aqui o centro onde ele sentava, e cada direção dessa ponta equivale ao nome de um amigo, onde o amigo senta. Então, assim, foi a forma como o espírito deixou uma assinatura para que os pais o pudessem identificar, né? Então, eu falo que esse universo das comunicações espíritas é muito complexo. Ele demanda de nós, primeiro, uma questão de fé, né? Uma questão de confiança, uma questão também de racionalidade, observar tudo ao crivo da razão, né? Mas, segundo aqui essas orientações, a gente percebe, né, tudo que pode acontecer nesse propósito da comunicação espírita, né, da identidade dos espíritos. Uma outra circunstância muito característica que serve de indício à identidade, à identificação, é a caligrafia, né? Então, dissemos que a caligrafia do médium geralmente muda conforme o espírito evocado, e que essa caligrafia se reproduz exatamente igual cada vez que o espírito se manifesta. Constatou-se inúmeras vezes que, para pessoas mortas recentemente, a caligrafia apresentava uma semelhança surpreendente com a caligrafia da pessoa viva. E olha, vou dizer que hoje já temos até um trabalho da ciência comprovando isso. Tem aquele, ele é papiloscopista, né? Esse é o nome da atividade dele, Carlos Perandrea, né? Carlos Augusto Perandrea. Ele fez aqui, ó, a psicografia à luz do espiritismo. Não sei se esse é o termo que eu falei corretamente, mas ele tem ele é capacitado, ele é formado, ele dá realmente essa conferência das assinaturas, ele tem todo um trabalho de ciência envolvido nisso, e ele comprova aí nas várias psicografias que estão lá contidas nesse livro, a identidade do espírito através da caligrafia que o médium reproduziu na comunicação. Então, tem esse quesito. É comum que alguns médiuns alterem um pouco apenas, né, a caligrafia, ficando um pouco mais semelhante à do comunicante, e esses casos mais complexos, que é perfeitamente a letra do comunicante, porque demandaria aí uma mediunidade mecânica, como a de Chico Xavier, cujo espírito praticamente toma a mão realmente do médium, utiliza de si como instrumento, né? Quando há uma interferência, uma mediunidade semiconsciente, vai ter sim uma alteração da caligrafia, mas não tão complexa. Então, a caligrafia muitas vezes tem sido, de fato, uma forma de identificar o comunicante, né? Mas, como eu disse, a mediunidade da psicografia é uma mediunidade mais rara, né? Nós temos os médiuns psicofônicos, que eles têm maior presença, segundo está ali também na obra espírita, tem essa relação de quantidade, maior presença de médiuns que têm a psicofonia. Então, nós mais nos atentaremos ao teor da comunicação, o conteúdo do comunicante, do que propriamente essas formas mais materiais, que é uma psicografia, e que nos talvez deixariam esta forma da identidade dos espíritos, né? Aqui, ele vai falar que os espíritos que atingiram um determinado grau de depuração são os únicos livres de qualquer influência corporal. Enquanto não estão completamente desmaterializados, esta expressão a qual se utilizam, conservam a maior parte das ideias, tendências e até mesmo manias que tinham na Terra, o que também é um meio de reconhecê-los, né? Mas podemos identificá-los, sobretudo, numa infinidade de detalhes que somente uma observação atenta e constante pode revelar, né? E olha, é lindo, realmente, quando a gente tem essa oportunidade de, numa comunicação espírita, poder realmente ter a certeza do comunicante. Porque o médium, quando ele está ali recebendo, que nem nós fazemos ali no trabalho de obsessão, então, às vezes, estamos num trabalho que é fechado, e em algum momento, de repente, um comunicante vem e está ligado a algum trabalhador, mas assim, nós não conhecemos toda a vivência desse trabalhador, os parentes, e esse parente já tenha desencarnado há muito tempo,
E ali, naquele momento da descrição, como nós estamos percebendo, como está se apresentando, a pessoa explode de alegria porque reconhece numa roupa que a pessoa usava, que está sendo escrita pela gente ali na hora da vidência, o parente ali presente, né? Eu me lembro uma vez uma senhora dentro da nossa sala que ela tinha uma tia que ela gostava muito, mas era uma tia que ela tinha perdido assim quando ela ainda era jovem. E ela amava essa tia. De repente, essa tia teve lá uma comunicação, dando uma palavra de consolo a ela no momento difícil da vida dela. E, além dela dizer o nome, né, na comunicação, ela apresentava um chale que ela lembrou que a tia ela tinha um chale que ela sempre utilizava, que era cheio de flores, e assim ela se apresentou ali na reunião. Então, essa senhora ficou muito feliz, que reconheceu a presença dessa tia querida, né? Realmente vindo ali dar uma palavra de consolo, né? Então, a gente fala que são as portas que Deus nos dá para essa infinidade de experiências, né, dos espíritos na matéria e ainda podendo contar com a assistência desses amigos espirituais, né? Aí ele também vai dizer aqui que quanto aos espíritos que se servem de nomes respeitáveis, logo eles se traem por linguagem por suas máximas. E isso vai ocorrer sempre. Porque se ele não tem aquela bagagem, se ele não tem aquele conteúdo, ele não vai conseguir sustentar por uma forma de diálogo, como ocorre nas sessões, na psicofonia, em que o amigo dirigente dialoga com o espírito, ele não vai conseguir sustentar por muito tempo aquela ideia de um espírito elevado se ele não é. Porque o espírito ele não está revestido, agora ele não está revestido da matéria. Quando o espírito se liberta desse corpo material denso, ele é facilmente visto pelos outros espíritos como ele é, porque ele não consegue se modificar, né? Mas por nós não encarnados. Só que na hora dessa emissão de ideias, ele vai começar a se revelar, porque ele em algum momento se trai, né? É difícil por isso que é importante fazer como o Kardec fez. Kardec esgotava muitas vezes uma mesma questão com várias perguntas, né? Ele usou dessa metodologia para construir a codificação, e o espírito não poderia sustentar aquele diálogo se não fosse um espírito de ordem elevada. Ele vai dizer aqui que, se ao contrário, os pensamentos que eu exprimisse fossem sempre puros, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fénelon, que é aqui quem estão citando como esse espírito que pode ser uma comunicação, né, dito como sendo Fénelon, não haveria motivos para duvidar de sua atividade. Do contrário, seria necessário supor que o espírito só prega o bem, que só prega o bem, pode valer-se conscientemente da mentira, e isso sem utilidade alguma, né? Então, a gente vê aqui Kardec mostrando a natureza simples dessa observação, mas muito consistente, né? E aí ele vai falar assim, né? Que, por fim, é certo que a substituição dos espíritos pode causar uma série de equívocos, resultando em erros e frequentemente mistificações. Esta é a dificuldade do espiritismo prático, né? Mas, se a gente quiser entender o espiritismo como uma ciência e que ela é algo fácil, a gente realmente vai pensar que a gente possa aprendê-la brincando, está dizendo que não, né? Não ocorre com nenhuma outra ciência que a gente possa aprendê-la com displicência, brincando, do dia para a noite. Então, toda a comunicação espírita, ela vai necessitar de nós, trabalhadores, mesmo pessoas que estão buscando essa comunicação, uma disciplina de estudo, para que a gente desenvolva uma ciência desse conhecimento espírita e que ele nos permita realmente ter mais alcance dessas observações. Querendo uma situação bem simplista e prática, sendo uma ciência, isso não existirá, conforme está aqui no Livro dos Espíritos. Aqui eu vou falar do item 13, que vai falar sobre as divergências da linguagem, e vai falar assim que, uma vez que os espíritos são diferentes uns dos outros, quanto ao conhecimento e à moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida de maneira oposta, segundo suas respectivas categorias, atadamente, como se a pergunta tivesse sido feita entre homens alternadamente
a um cientista e a um ignorante, ou a um zombador. O ponto essencial, como dissemos, é saber a quem se dirige. E, de fato, né, se o espírito do outro lado, nós estamos tendo ciência, evocamos o espírito, ou ele se apresenta como tal. Então, a linguagem vai ter que ser correspondente, é claro, com aquilo que ele está demonstrando ser, né? Um médico, ele talvez vai trazer ali numa reunião mediúnica um conteúdo sobre saúde, sobre cuidados, sobre questões da vida, né, terrena, e aí reflexo na saúde. Ele talvez não vai falar de coisas que são pueris, né, como questões de política, nada disso, ele não vai se envolver com questões outras, mas um zombador, ele pode vir numa reunião e apresentar-se como um vigário em outra vida, um padre, uma pessoa que teve, né, uma ordem religiosa, e de repente estava apresentando ideias realmente divergentes de que um espírito que tenha vivido uma vida religiosa apresentasse, até zombando realmente da atenção dos presentes, né? Então a gente fala que a divergência da linguagem, quando o conteúdo realmente fugir muito, né, daquele espírito que se apresenta, então vou receber o Dr. Bezerra e ele está falando sobre o momento político. Ele pode falar sobre alguma questão desse assunto? Pode. Mas, em geral, a gente sabe que ele vai lidar muito com as questões do nosso comportamento moral. E não dessa questão tão pertinente ao momento que nós estamos vivendo aqui, que tem relação ao nosso aprendizado. No sentido, assim, muito da matéria, né? Então, assim, o espírito pode abordar certos assuntos, mas talvez ele não vai tornar disso o seu foco, né? Porque ele tem já outra bagagem para nos apresentar. Aí vai dizer aqui que vários anos são necessários para formar um médico de nível médio, 3/4 de vida para se formar um cientista, e há quem pretenda adquirir em algumas horas a ciência do infinito. Então, assim, isso é muito um puxão de orelha para nós, para dizer realmente o quanto numa comunicação que a gente está obtendo, né, desses espíritos, a gente queira uma facilidade muito grande da informação que nos chega. Muitas vezes, eles vão nos dar pedaços, né, desses conhecimentos, porque eles têm que deixar que nós possamos desenvolver a habilidade de interpretar e de bem usar aquela interpretação para que a gente tenha mérito nessa conquista de conhecimento. Eles já nos passaram, vamos dizer, a base, que é muito importante. A gente tem que desenrolar dessa base e baseado nessa construção sólida, né? Então, faz parte da nossa necessidade de aprendizado. E aí vai falar assim, que seria pueril, portanto, ver uma contradição onde existe, na maioria das vezes, apenas uma diferença de palavras. Isso vai dizer respeito que os espíritos superiores não se preocupam nem um pouco com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Vamos dizer assim, que quem sempre está em uma comunicação constante com espíritos necessitados, espíritos sofredores, vai perceber a diferença de quando é uma comunicação de um benfeitor amigo, a agilidade do pensamento, as palavras que utilizam, mas você depreciar toda uma comunicação, porque as palavras que são utilizadas são simplistas ou são divergentes, uma ou outra questão do que o espírito falava e não observar o conteúdo, também é um erro, né? Eu acho que isso aconteceu em muitas comunicações que já foram permitidas em trabalhos de casas por conta de coisas mínimas assim. E eram importantes, tinham um peso muito grande, tinham um significado para aquele que receberia. Por isso a gente precisa sempre ter atenção para não deixar que aquilo que mais nos impressione na matéria seja o que nos conduza, né? E sim, né,
a essência da intenção, a essência da forma, do pensamento, como diz os espíritos, né? Aqui vai dizer assim, que eles vão citar a classificação dos espíritos. Eles formam uma sequência ininterrupta do mais baixo ao mais alto grau. A classificação é, portanto, arbitrária. Há quem possa estabelecer em 3 classes, outros em 5, 10 ou 20, segundo a sua vontade. E isso não constitui um erro, né? Porque exatamente isso é uma escala. Então, a forma como você está dividindo essas informações não vai alterar a sequência desse crescimento nessa escala, né? E aqui vai falar assim que a classificação é, portanto, já falei, né? Que os sistemas mudam, a ciência não, né? Então aqui eles vão dar relevância muito grande que nós deixemos então de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que elas merecem, para nos concentrarmos naquilo que é verdadeiramente sério, e então muitas vezes na reflexão que nos fará descobrir naquilo que parecia ser o maior disparate, uma similitude que nos escapará ao primeiro exame. Né? Então, aqui no item 14, que vai falar sobre a questão da ortografia, né? E aí, vamos dizer, que passaríamos brevemente pela objeção de alguns céticos quanto aos erros de ortografia cometidos por alguns espíritos, se esta não desse margem a uma observação essencial. A ortografia dos espíritos, deve-se dizer, nem sempre é impecável, mas sua falta de argumento pode torná-la objeto de uma crítica séria, sobre a alegação de que os espíritos tudo sabem e eles devem saber ortografia. É um erro, né? Porque, assim, nossa ortografia, ela também é viva, ela se modifica a cada tempo, cultura, situações. Há tempos atrás a gente escrevia farmácia com PH, hoje é com F, e aí tudo muda. E aí, se o espírito dá uma comunicação em que ele escreva de uma forma que nós nos atentemos às coisas que para a gente agora faz sentido e que para o espírito ainda tem essa questão, ou que realmente ele talvez não faça concordância, porque era um espírito simples. Então, mais uma vez, Kardec jamais se prendeu a essas questões, que elas são modificáveis ao seu tempo, elas estão em transformação constante. Kardec sempre se atentou ao conteúdo da mensagem, à essência do pensamento do comunicante. E muitas vezes, para a gente analisar a comunicação mediúnica, eu falo assim que é interessante pensar como Kardec pensou, mas para você entender como Kardec pensou, você precisa estudar realmente toda a codificação para tentar ver como Kardec era complexo na sua observação, né? E ele dizia assim, que para os espíritos, e sobretudo para os espíritos superiores, a ideia é tudo e a forma não é nada. Uma vez livres da matéria, a linguagem usada entre eles é rápida como o pensamento, pois é próprio pensamento que se comunica sem intermédio. E vou te dizer, quando o médium recebe uma comunicação de um espírito um pouco mais elevado, dentre aqueles que se apresentam comumente a ele sente diferença, porque enquanto ele está captando uma ideia, já está chegando a uma série de outras, ele é muito rápido na forma como ele processa essa emanação sobre o médium tem que estar numa concentração muito grande, porque muda muito toda essa forma como o espírito traz, né? Então, vamos dizer que é mais complicado para o médium, de fato, assimilar as correntes mentais de um espírito de ordem um pouco mais elevada do que a de um espírito que está muito próximo à sua condição vibratória. Porque na condição vibratória igual a nossa, a gente vai assimilar com mais entendimento, porque está dentro do nosso campo de aceitação, né? Mas o espírito elevado, ele traz uma ideia simplista, às vezes muito curta, e você está formulando o entendimento, ele já está te colocando no final desse entendimento. E vamos dizer assim que tem uma passagem que Emmanuel, não, foi do Bezerra, eu gostei muito dessa fala, que ele diz o quanto os médiuns, muitas vezes, se permitem apenas comunicações de espíritos sofredores.
e que isso é lindo, a caridade em ação da comunicação, da assimilação das correntes, do atendimento espiritual, mas e tem médium que não se permite o momento de receber uma comunicação de um espírito mais elevado, porque ele criou esse medo, né, de que tudo vai ser mistificado se for um espírito elevado. Então, ele tendo esse receio, ele rechaça, ele inibe. E aí, Bezerra vai falar o seguinte, que você se acostumou a andar apenas na lama, não gostaria de calçados leves e caminhar sobre lugares floridos, né? Como quem diz, a comunicação mais elevada também não te atrai, né? Porque você está acostumando a andar nesses lugares densos, mas você pode andar em lugares mais leves, mais elevados, né? Então, o médium ele tem que se capacitar tanto para ser aquele que consegue dar guarida a esses necessitados na sua comunicação, na sua fala, ali da mediunidade, mas também se capacitar para ser alguém que dê comunicação ao espírito de ordem elevada, né? Porque eles precisam a toda reunião, no começo, no fim, trazer uma orientação, deixar uma fala ali de finalização do entendimento do trabalho, e precisa que esse médium esteja mais preparado para assimilá-lo. Para isso, ele tem que perder esse medo de que seja uma mistificação, ele tem que ter o local adequado que dê segurança a esse trabalho, ele tem que ter esse estudo que está sempre exigindo dele mais e mais observação para entender se realmente essa mensagem vai ter um sentido bom para aquele trabalho, não fechar as portas, mas submeter tudo ao crivo da razão. E o médium tem essa propriedade, mesmo durante uma comunicação. A ideia desse capítulo dessa noite era falar de todos esses assuntos, né, sobre essas introduções que vão estar lá na obra espírita muito bem detalhada, está chegando aí no tempo da live. Aí, se houver alguma dúvida, alguma questão que eu puder esclarecer, eu vou pedir para a Patrícia me dar um toque. Patrícia? Prontinho, tô aqui, não fugi, não. Bom, perguntas não teve. Teve aqui alguns comentários do que você ia falando, né? Que eu não coloquei, porque como não era pergunta, para não atrapalhar na sua concentração. Mas o pessoal aqui comentou bastante, né? Falando principalmente, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui. Vaidade, orgulho, as duas piores chagas, falou aqui o Edmilson, o Acácio, nosso amigo Acácio. Isso atrapalha bastante todo o trabalho, porque a gente tem essa facilidade de se quebrar quando uma comunicação apresentada não é aceita, né? E aí vai. Daí o Acácio que falou que você estava falando da comunicação, talvez pelo fato de esperarem aquelas conversas banais que sempre trocavam, quando lá o espírito já se dirigia à mãe de forma séria e carinhosa, gerava esse desconforto normal. Não estava esperando, né, a comunicação. Deixa eu ver aqui mais. Quando você falou da linguagem também, ó. O André falou também, o Edmilson, deixa eu ver o que o Edmilson falou. Verdade, nem sempre a boa mensagem está em palavras bonitas. Isso que você falou realmente, Adriano, é uma verdade, né? Porque fora a comunicação do espírito, também tem o animismo do médium, né? Então o médium ouve lá no ouvidinho dele e ele escreve com a ortografia que ele conhece, né? Então o médium pode ser uma pessoa esclarecida, uma pessoa instruída, pode não ser uma pessoa ali que teve a oportunidade de estudar e de conhecer a língua também, então os erros são muito comuns, né? E o Kardec fala bastante disso, né? Então, e a gente porque a mistificação sempre, o animismo sempre vai fazer parte das comunicações, né? Sim, com certeza, o animismo na dosagem certa sempre vai fazer parte, né? O André aqui comentou, a língua é viva, de fato, né? Então, esse pessoal comentou bastante aqui, estão agradecendo. Aqui, ó, a Márcia também está agradecendo, gratidão pela atenção sempre. Uma noite adoravilhosa e brilhante.
Gratidão por estar aqui. O pessoal aqui agradecendo. É isso, né, Adriana? Esse texto aqui mostra para a gente que o Kardec realmente foi muito criterioso, né? Ele observou muito bem as comunicações para trazer essa doutrina para a gente de uma forma certa, né? Tanto que no livro lá, O que é o Espiritismo, todas as questões que são levadas para ele ali através do sacerdote, do cético e do crítico, ele consegue rebater ali cada questãozinha, porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele era um grande estudioso, né? Ele foi aqui, como Kardec, ele foi um ser muito estudioso, um educador, então ele não ia trazer ao conhecimento uma doutrina da qual ele não tivesse certeza absoluta que o método que ele estava empregando dava realmente, ele validava aquilo que ele estava trazendo para a gente, né? E essa parte da mediunidade, que é a parte principal pelo qual tudo isso chegou até nós, ele tem que rebater, sim, de uma forma muito bem rebatida, como ele explica aqui, falando da linguagem, falando das manifestações, né? Então, por isso que a introdução, né, como nosso amigo Ale disse quando ele fez uma aula, aqui a gente não está falando a introdução ao livro espírita, a gente está falando introdução ao estudo da doutrina espírita. Né? Então, a gente tem que considerar aqui que não é a introdução de um livro tão somente, apesar de a gente não poder dizer tão somente do livro dos Espíritos, é a introdução ao estudo de uma doutrina que ele trouxe ao nosso conhecimento, né? Então, envolve tudo, envolve o Evangelho, livro dos médiuns, tudo. Exatamente, porque o livro dos Espíritos é o começo de cada uma das obras, né? Então a gente não pode esquecer isso. Verdade. Mas obrigada, Adriana, pelo seu esclarecimento. Espero que você aceite o próximo convite, que já está, não sei quando ainda, mas já está feito para você voltar aqui com a gente. E foi uma noite maravilhosa. Então, aqui eu me despeço por aqui do pessoal, agradecendo aqui todo mundo que participou, que estava aqui no chat. Agradeço também os próximos que vão assistir, porque faltou bastante gente ainda da nossa casa, que costuma estar sempre assistindo, mas nem sempre todo mundo pode estar presente ao vivo, mas que eu sei que assistiram depois. Adriana, beijo enorme para você, gratidão. Obrigada, e passo a palavra agora para que você também possa se despedir aqui. Então, agradeço aí, pessoal, que fez essa oportunidade, a continuidade desse trabalho, que a Patrícia, o André estão aí auxiliando a casa, muito bem construídos esses caminhos que a espiritualidade sabe muito bem, e até uma próxima oportunidade. Não, o pessoal aqui está agradecendo, ó. Gratidão, gratidão, até a próxima. E Adriana, está escalado, ó, o que o André falou aqui. Bora mandar o programa do segundo semestre para a Adriana. Não tem jeito. Eu vou ver se uma hora eu consigo aparecer naquele binóculo do André. Não, até agora está difícil. Eu quero uma hora de entrevista naquele binóculo. Você chama ele lá para Fonte Viva, não tem jeito. Ele vai te chamar também, viu? Gente, obrigada. Márcia, quinta no nosso Evangelho. E acompanhe lá a Adriana, ela trabalha no pronto atendimento, né, Adriana? É de quinta, né? Eu sempre confundo os dias. É de terça-feira, das 11 às 11h45, isso. De quinta é o da Deise, né? A Deise que também esteve aqui com a gente. Então, a Adriana está lá no pronto atendimento na Rádio Boa Nova, acompanhem. Ela e o pessoal lá faz um trabalho muito maravilhoso, elas são muito carinhosas lá com o público, sempre cheias de perguntas, de dúvidas, né? De pessoas, principalmente pessoas que estão ali tendo o primeiro contato com a doutrina, né? Então, acompanhem lá o trabalho delas, que é bem legal também. Gente, gratidão, vamos encerrando por aqui. Fiquem com Deus.